Continuando então sobre as hemoglobinopatias, falta nós vermos três, né? Existem outras, mas essas três aqui principais, que são as porfirias, as talassemias e a hemocromatose. A porfiria, né, é um conjunto de mais ou menos 7 doenças genéticas distintas decorrentes de problemas ou de deficiências enzimáticas na síntese do grupo M especificamente. Então, a síntese do grupo M ela parte, né, de um aminoácido e são 7 etapas para fazer a montagem química do anel porfirínico. A montagem química, na verdade, são 6 e a última etapa é a inclusão do ferro 2 no centro do anel. Cada etapa dessa, de 1 a 7, ela é intermediada por uma enzima. O nome dos enzimas estão aqui, né? Então, a etapa 1, porfobilinogênio sintetase, uroporfirinogênio sintase, uroporfirinogênio 3 cosintase e assim por diante. A última aqui que coloca o ferro, que faz a ligação, a complexação do ferro, é a ferroquelatase. Então, se a pessoa tem deficiência em qualquer uma dessas enzimas aqui, o que vai acontecer é que a síntese vai ser incompleta, ela não vai se completar, e esse precursor do grupo M, do anel porfirínico, vai ficar em circulação. E como ele é tóxico pela degradação dele, principalmente pelo metabolismo, né, como a gente já viu, quando você nasce, a hora que as hemoglobinas fetais vão ser substituídas pelas hemoglobinas adultas, e precisa fazer o metabolismo dessas hemoglobinas, inclusive do grupo M, que vira biliverdina e bilirrubina. Que se o bebê nasce prematuro, ele nasce com uma coloração na pele meio amarelada, que diz que ele tem icterícia, por causa dos subprodutos da degradação, ou seja, biliverdina e bilirrubina em excesso, certo? Pela decomposição. Se você tem isso como adulto, isso é crônico, certo? Que é o caso das porfirias, aí você vai ter consequências porque a degradação, cada subproduto desse na degradação gera espécies reativas dentro das células, que pode levar à morte celular e degradação de tecido, certo? A síntese, ela começa pela associação da glicina com o succinil-CoA, pela ala-sintase aqui, para formar o alfa-aminolevulato, levulinato, certo? O aminoácido alfa-aminolevulinato. E a partir daqui, com a interseção ou a interferência, né, da porfobilinogênio sintase, com 8 águas, você constrói o primeiro anel pirrólico, que vai estar o primeiro nitrogênio aqui, que vai ser um dos ligantes do ferro. E assim por diante. Essa síntese começa dentro da mitocôndria, depois essa espécie, o resto acontece, parte no citoplasma celular e, por último, volta para a finalização da montagem, fechamento e finalização de montagem, as duas últimas etapas aqui. E a inserção do ferro é feita por uma enzima que está na parede, na membrana da mitocôndria, chamada ferroquelatase. Essas etapas A, B e C que estão descritas aqui, elas sofrem interferências, né, internas e externas, exógenas e endógenas. No caso, a síntese, né, usando a glicina succinil-CoA do alfa, do delta, na verdade, desculpa, aminolevulinato, ela é retroinibida pela concentração de grupo M. Então, se você tem alta concentração de grupo M, a síntese para aqui. Então, isso é uma autorregulação. Mas ela pode ser acelerada ou incentivada ou ativada por drogas, certo? Ou metabólitos num tipo da porfiria aguda intermitente, que é uma desses tipos de porfiria. Então, se você tem uma certa presença de um desses metabólitos decorrentes, né, da falta de uma enzima, você pode acelerar o processo de produção de um outro precursor, que vai dar mais problemas ainda. Etapas, por exemplo, do B aqui, a ferroquelatase, a hora que ela vai transferir o ferro, né? Se você tiver presença de chumbo, aí essa fase é inibida, porque o chumbo substitui o ferro. Então, você pode ter um tipo de falta de anemia, né, por problemas na síntese da hemoglobina, decorrente por intoxicação de ferro. E outras etapas aqui no processo C, por exemplo, aqui,
ele também pode ser inibido por succinilacetona, né, numa doença chamada tirosinose, que é o acúmulo de tirosina no organismo, que é um aminoácido também. Então, esses efeitos afetam a síntese do grupo M e você pode ter tipo de anemias ou doenças provocadas por essa falha na síntese, tanto por questões genéticas quanto por questões do ambiente, certo? Então, o problema aqui é que você vai ter um excesso de produção desses metabólitos, vai acumular esses precursores, né? E cada tipo de porfiria vai ter um efeito ou sintomas diferentes porque o metabólito vai ser mais ou menos reativo. Em sistemas vegetais, uma rota bem parecida com essa daqui, certo? Ela leva à produção da lega-hemoglobina que nós vimos na outra aula, com ferro 2, no caso da lega-hemoglobina, ou das clorofilas, com magnésio 2 entrando aqui no lugar do anel porfirínico. A rota é bem parecida, certo? Então, como eu disse, há 7 tipos, basicamente, de doenças de porfiria decorrentes a deficiência nessas enzimas. Então, se você tem um problema na síntese do aminolevulinato, é a porfiria por deficiência de ALA-D, porfiria aguda intermitente, eritropoética congênita, cutânea tardia, coproporfiria, né, por causa da falta da coproporfirinogênio oxidase, que é hereditária, porfiria variegada, e a protoporfiria eritropoeteica, que é o problema da ferroquelatase. Cada uma delas, como eu disse, tem um sintoma e elas podem ser, como eu também disse, hereditárias ou provocadas por ambiente, inclusive problemas de ambiente de trabalho em contato com algum tipo de substâncias que pode levar a essa interferência, certo? Então, a grande maioria delas, com exceção de uma, é sensível, os pacientes são sensíveis à luz solar. Então, aqui um exemplo de uma paciente que tem a porfiria eritropoeteica, né, que é a deficiência de ferroquelatase, e o acúmulo do grupo M específico completo em circulação, e ele, como as extremidades, né, ou a pele mais fina está, ou mais exposta, está mais sujeita à penetração da luz solar, especificamente, né, da ultravioleta, o que acontece é que o tecido nessas regiões são degradados. Então, extremidades para pacientes que têm porfirias graves, né, em alta concentração, pelo menos uma deficiência grave das enzimas, você vai ter efeitos principalmente nas extremidades, lábios, orelhas, nariz e assim por diante, tá? Então, as pessoas não podem ser expostas à radiação solar, mesmo com fotoprotetor, porque elas vão ter degradação do tecido naquelas regiões mais expostas. Há outras que os sintomas são um pouco mais atenuados. Então, essa daqui, a eritropoeteica congênita, que é a deficiência do uroporfirinogênio 3 cosintase, você vê essa deposição, isso daqui tudo, na verdade, não é a deposição propriamente dita, mas é o efeito da degradação dos metabólitos, né, ou do que sobrou da síntese do anel porfirínico sobre a pele. Isso afeta todas as células, em todos os tecidos, ok? Essa, especificamente, é um problema da última etapa de fechamento do anel. Então, a uroporfirinogênio 3 cosintase, o que ela faz é desidratando, né, tirando esse OH e um hidrogênio aqui desse carbono, ela fecha essa ligação, fecha o anel, e aí estaria pronto para colocar o ferro 2 aqui dentro, depois da desprotonação. Então, nesse caso, se você só tem esse problema de fechamento, você vai ter o acúmulo desse precursor do anel porfirínico e leva à degradação dos tecidos. Mesmo não expondo luz solar, isso vai acontecer porque ele está fora, inclusive, né, do ambiente que ele teria que estar para ser degradado, que é especificamente no fígado e no pâncreas. Na eritropoeteica, né, que é a deficiência da ferroquelatase, como eu disse, a síntese começa dentro da mitocôndria, sai para o citoplasma e, basicamente, a última etapa, a penúltima e a última etapa, são dentro da mitocôndria novamente. A ferroquelatase, ela é uma enzima cuja fonte de ferro são agregados de ferro e enxofre, então são sítios tetraédricos para o ferro aqui, que ele está ligado com enxofre em ponte para estabilizar, e você tem esses agregados aqui distribuídos pela enzima, certo?
Tá aqui um exemplo desses aqui ligado. O vermelho aqui é o ferro e o amarelo é o enxofre. Então, nos agregados, normalmente você tem 2 ferros, 2 enxofres. Como nós vimos já esses agregados presentes na, na, na síntese, né? Na síntese de amônio, a fixação de nitrogênio por plantas, né? Isso é uma coisa que vai ser comum, nós vamos ver em outras enzimas também em sistemas biológicos, inclusive os humanos, que utilizam as propriedades do ferro 2 para nesse sistema de ferro enxofre, que são chamadas as ferredoxinas. Então, aqui sintomas novamente, né, para que tem esse tipo de problema. Por quê? Quanto mais completo o anel porfirínico, mais o efeito dele sobre o paciente, certo? Quanto menos completo, porque depois que você fecha o anel, é mais difícil de você quebrar ele, ou se você quebra, há muitos subprodutos, muito mais do que quando ele está no início. Então, há consequências e sintomas mais agudos, mais graves do que dos outros tipos. Mas, falando especificamente aqui desse processo, como que o ferro é colocado aqui, ele está no citoplasma como ferro 3, na transferrina, ele é transportado, o próprio citoplasma garante a estabilidade desse ferro, ele é transportado por um canal específico para dentro como que diz, aqui do citoplasma da mitocôndria, ele é convertido a ferro 2, certo? E aí ele vai ser entregue a ferroquelatase para formar aqui e vai formar esse composto de agregado de ferro e enxofre, que é daqui da ferroquelatase que ela vai incluir o ferro no anel. O processo é essa protoporfirina 9, que é o anel sem o ferro, ela chega nesse modo tensionado, se aproxima do sítio catalítico aqui da enzima, nesse sítio catalítico, então, o ferro, né, ela vai se aproximando e há uma transferência espontânea. O ferro é removido do sítio aqui espontaneamente. Por quê? Por causa do efeito do anel, né, do que a gente já viu, uma questão de que se você tem o sítio aqui, que esses ligantes aqui não são muito estáveis, porque eles não estão fazendo parte de um anel, né, o efeito do anel, quando nós vimos em aumentar a constante estabilidade, é devido à organização dos ligantes aqui, dos orbitais dos ligantes, que facilmente se sobrepõem aos orbitais do ferro 2, e com isso a ligação é mais forte e a diminuição de energia é maior. Então isso é importante que seja espontâneo para você não precisar gastar energia para fazer essa ligação. Então o anel ele vem deformado, começa a transferência, durante a transferência ele volta, né, essa deformação vai diminuindo conforme o ferro vai se ligando e ele passa agora a ter aquela deformação menor, ele está um pouco para baixo, como nós sabemos lá na hemoglobina que nós já vimos, mas aqui a deformação fica muito menor, tá? Então, todo esse processo diminui energia em relação a essa forma aqui e ele fica bastante estável. Esse grupo M não é só usado para fazer para a síntese da hemoglobina, mas todas as outras enzimas e sistemas que dependem do ferro 2 para ser um receptor ou doador de elétrons ou para ligação com gases, né, para fixação do oxigênio na sua respiração celular, você precisa disso também, não só no transporte. Então ele vai ser usado na síntese de hemoglobina, mioglobinas, a oxonitro-sintase, certo? Que faz a produção de óxido nítrico, que a gente viu lá, controle de vasoconstrição, vasodilatação, catalases, peroxidase, citocromo P450, que faz o metabolismo de medicamentos, inclusive que a gente toma, cafeína e assim por diante, a ciclooxigenase e muitos outros. Então não é só para hemoglobina e mioglobinas. Então, isso é a utilidade dele. Quando ele não é completo, quando falha a síntese, né, o que vai gerar? Estresse oxidativo nas células e pode levar à morte celular, por causa dos subprodutos de decomposição. E no catabolismo dele, que é principalmente no fígado, você vai gerar bilirrubina e biliverdina, certo? Então, isso também acaba sendo um problema tóxico e de eliminação também é problemático, tá? As porfirias, a causa mais provável, historicamente falando, são casamentos consanguíneos. Então, há muitos casos relatados na história, não moderna, mas na história praticamente desde a época medieval, principalmente de casos de porfiria no leste europeu. Então, por quê? Principalmente na nobreza, porque a nobreza precisava fazer os casamentos
entre membros na Dombreza para poder manter o controle das terras, principalmente, por herança. Então, por conta disso, primos, irmãos ou parentes muito próximos acabavam se casando e, por isso, o problema da mutação genética devido a esses casamentos consanguíneos levava ao aparecimento disso. Como eu disse, né, aqui é uma paciente, por exemplo, que está numa fase mais avançada da doença, então você vê a degradação de todos os tecidos de extremidades, tanto dos dedos quanto da face, e tem muita fotossensibilidade. Tá? A única que não tem é a forma aguda intermitente, porque ela chama aguda, e intermitente porque ela não é crônica. Você pode ter crises, né, desse tipo de porfiria. E a fotossensibilidade é devido ao acúmulo dessas porfirias, né, livres do ferro na pele, e que leva às lesões cutâneas, e você não pode se expor à luz solar. Então, os pacientes, né, principalmente antigamente, hoje ele tem que ficar protegido do sol, né, direto, mas antigamente ele acabava tendo hábitos noturnos, porque era só o momento do dia que ele conseguia sair para poder ter alguma atividade. Fora isso, se ele tivesse esse tipo de aparência, ia ser complicado ele sair durante o dia também. Então, eles saíam também cobertos para que as pessoas não vissem, não se assustassem. Se você pensar isso lá na Idade Média, você considera isso, onde havia prevalência grande no leste europeu, e prevalência principalmente entre famílias, né, de aristocratas ou da realeza, no caso da nobreza, você tinha um problema de, como fala, criar mitos, né? E esse deveria ser evitado, principalmente numa época que tinha isso muito facilmente disseminado. Como eu disse, a fotossensibilidade ela decorre do seguinte: o anel porfirínico, quando ele recebe principalmente luz solar UV, o elétron do HOMO, né, ele é promovido ao lume, então esse anel porfirínico vai para um estado excitado. Isso é característica desses sistemas com esse grande número de delocalização eletrônica. Na clorofila, isso é a parte importante que garante, né, o início de transferência de elétron para a fotossíntese. Então, com isso, ele vai para o estado excitado, e quando ele está aqui, quando ele está nos tecidos, no citoplasma das células, o que acontece é que o próprio oxigênio molecular celular acaba recebendo esse elétron e ele vira um ânion superóxido. Tá? O oxigênio fica reativo. E esse oxigênio, propriamente dito, quer se livrar desse elétron, ou ele pode reagir com outra espécie que é comum no meio citoplasmático, como o H+, e formar, né, a partir daqui, esse precursor e o precursor hidróxido. Então, são duas espécies reativas que têm que ser neutralizadas pelas enzimas que têm antioxidantes dentro do citoplasma. Quando isso tem excessivamente, né, a concentração muito alta, então o metabolismo não dá conta, isso daqui acaba atacando membrana celular, oxidação de lipídios, que a gente já falou na aula, e leva à morte celular. Então a degradação dos tecidos, né, é principalmente decorrente quando você tem um anel porfirinho incompleto, né, ou parte dele, a essa transferência de elétrons, a formação dessas espécies reativas, ok, dentro do citoplasma. E como eu disse, os produtos de degradação dele acabam sobrecarregando, né, o metabolismo. Quando você tem isso, excesso leva a esse tipo de deformação, okay, que é principalmente dos lábios, deixa os dentes expostos porque não há mais lábios, não há mais cílios, não há mais, como que fala? Não há mais cobertura dos olhos, certo? Então você vai ficando exposto a esse tipo de coisa. A pele fica pálida por causa da anemia, que você não consegue. O ferro está lá, mas ele não está no formato que vai te dar a cor tradicional, né? Porque aquilo lá é dado pela hemoglobina, basicamente. Você pode ter manchas vermelhas e assim por diante, ou ser muito pálido, né? Quase pele branca. E alguns pacientes, né, antigamente, para tentar suprir essa anemia, eles bebiam sangue de animais para tentar diminuir esse sintoma, que não ajudava muito, só piorava porque acumulava mais ferro ainda no organismo, certo? Então perceba o seguinte, você tem aqui uma doença que leva à fotossensibilidade, você não pode ser exposto à luz solar, cria hábitos noturnos, certo? Você bebe de sangue de animais e, além disso,
existiam alguns compostos químicos orgânicos que poderiam acentuar o sistema, interferindo naquela síntese lá que eu havia dito, né? Por exemplo, o dialil sulfito, que é um composto de enxofre que é encontrado principalmente em alho, né? Alho e cebolas, mas principalmente alho. Então você junta tudo isso daqui, Idade Média, leste europeu, e você pode ver que vai criar mitos, né? Pessoas que saem à noite, são pálidas, que bebem sangue de animais, que têm essa deformação toda, mostram os dentes, naquela não tinha iluminação artificial naquela época, e reagem à presença de alho, então você já sabe para onde que vai levar isso que pode, né, ao mito do vampiro. Isso é uma suposição, não há provas sobre isso, mas existem todos esses fatos que podem corroborar ao mito do vampiro decorrente de ser, na verdade, pacientes com porfiria graves. Outro também mito que surgiu, que pode ter surgido daí, é que a pele ou o corpo, para tentar se proteger da radiação solar, acaba crescendo pelos, né, ou produzindo pelos em regiões pouco comuns, então como todo o rosto, entre os dedos, os espaços interdigitais, o dorso da mão e assim por diante. Isso se chama hirsutismo. Existe o hirsutismo sem ser por causa de porfiria, né, por causa genética, como é o caso desse paciente aqui, mas aqui é só um exemplo, mas também pode acontecer de ter esse desenvolvimento nesses lugares, aí você tem outro mito também junto, que seria o mito do lobisomem, certo? Sempre dizendo que não há provas, mas se você juntar os fatos com o contexto cultural do local e da época, você pode concluir que pode ser isso daí. Para quem tiver interesse sobre essas relações de doenças genéticas ou da parte de bioquímica que foram abordados por obras cinematográficas, existe esse site aqui chamado The Biochemistry Question Site, onde ele tem uma seção de filmes, que ele cita e comenta alguns filmes que abordaram esses temas relacionados a doenças genéticas, que foram feitos por Hollywood, e principalmente, e que estão provavelmente facilmente disponíveis aí nos streamings que vocês podem assistir. Então, para quem tem interesse, entrar lá, fora essa parte de filmes, o site, o blog lá é bastante interessante em termos de informação para essa área. Então, a porfiria, como a gente viu, é um problema de síntese, né, do anel porfirínico, e cada etapa da síntese pode gerar um tipo de porfiria. A próxima na lista lá são as talassemias. As talassemias têm a ver com um problema de síntese, agora não do grupo M, mas da proteína, de uma das proteínas, as globinas. Então você tem as cadeias alfa e beta na hemoglobina adulta, como a gente viu, e cada uma delas é regulada por um par de genes, né? No caso, um par de genes que você recebe do pai e da mãe. Aqui é um exemplo de uma porfirina da talassemia, chamada talassemia beta, que está relacionada ao problema de síntese da cadeia beta. Então você pode ter, né, um gene do pai que veio com defeito ou da mãe, e aí você pode ter o comprometimento. Se for só um, talvez você tenha pouca, não muito intensa, onde você tem hemoglobinas que têm deficiência só de uma cadeia, mas naquela forma mais grave, mais severa, você vai ter deficiência total das cadeias betas, quando você pega o gene do pai e da mãe. É um gene recessivo, certo? Então, ele tem que ser detectado através de exames pré-nupciais para ver se a pessoa, ela pode não ser talassêmica, mas ela pode portar o gene. E se ela encontrar outra pessoa do casal que tem também do mesmo modo, não é talassêmica, mas tem o recessivo, pode nascer um filho talassêmico, certo? Então é a ausência do gene. Aqui tem duas microscopias mostrando o que acontece, né? Como você, dependendo de como você tem aqui, não se sustenta a hemoglobina, né? Ela precipita ou ela vai acabar, vai se depositar dentro das hemácias, as hemácias vão se romper, então ela é um tipo de anemia hemolítica também, forma a quebra, a ruptura das hemácias. Então você vai ver na lâmina do microscópio hemácias sadias e hemácias hemolizadas, certo? Rompidas, como é o caso aqui dessas daqui. Isso, de novo, libera grupo M, libera ferro no organismo e, como todas as outras que nós vimos, isso agrava, né? Leva a sintomas e problemas em todos os órgãos do corpo. O ferro livre é um problema, principalmente no corpo, tá?
porque ele se deposita nos tecidos, ele acumula no tecido, ele danifica os tecidos por reações que geram espécies reativas, chamada reação de Fenton, que nós vamos ver mais à frente no curso, e por conta disso ele não pode estar livre. Tá? Então, você fica com poucas hemácias intactas, você vai ter anemia, vai ter excesso de bilirrubina, de novo agora pelo metabolismo do grupo M, né, icterícia, bilirrubina e biliverdina. A coloração da pele vai ser amarelada, você não vai ter nesse caso o acúmulo do grupo M, certo? Especificamente, porque ele vai ser degradado e vai produzir justamente a bilirrubina e a biliverdina, que é essa que dá a coloração. Então, pacientes talassêmicos tem uma cor de pele um pouco mais amarelada, mais pro, às vezes um pouco alaranjado, tom, e dos olhos também, principalmente o branco dos olhos. E acontece, né, também que se você, mesmo que você não tenha essa forma mais grave, você tenha somente essa daqui, que tem só uma cadeia comprometida, ela compromete o efeito alostérico, porque o efeito alostérico, as 4 globinas têm que estar interagindo. Então não há efeito alostérico, e por conta disso a eficiência de transporte de O2 também é baixa no paciente talassêmico. Então, a condição vai gerar uma anemia crônica, palidez, fadiga, fraqueza e sonolência. Tá? Bom, tem duas formas, como eu disse, a alfa e a beta. Caracteristicamente, em termos genéticos, ela predomina a alfa no Sudeste Asiático, China principalmente, e a beta é característica do Mediterrâneo, na Grécia e na Itália, e é essa daqui que é prevalente no Brasil, né, pela migração de pessoas daquela região do sul da Europa, seja gregos ou italianos, portugueses, espanhóis, tem essa prevalência da beta, principalmente. Ela tem 3 formas, a menor, ou minor, intermediária ou a major, que tem a ver com o comprometimento, como eu disse aqui. Ela também tem a ver com a quantidade de hemoglobina que você tem, ou de hemácias que tem esse problema, certo? Então, na minor, você tem algumas, mas muito pouco, e a maioria das pessoas que tem a minor não sabe que tem, a não ser que façam um exame de sangue que vai lá ver a morfologia das hemácias. Já a intermediária e a major, ela começa a dar sintomas mais visíveis e é fácil, então, de detectar, tá? A minor é chamada de traço talassêmico, então tem um grau de anemia leve, é assintomática e pode passar desapercebido. E a intermediária também, como eu disse lá, se tem uma deficiência na síntese, é moderada e tem consequências menos graves, mas ela é mais perceptível porque aparecem sintomas que vão te levar a fazer algum exame, certo? Já a major também é chamada de anemia de Cooley, e ela é a forma grave, e ela tem a transmissão dela vem de 2 genes defeituosos, como eu disse, do pai e da mãe, que vai gerar essa hemoglobina aqui sem nenhuma cadeia beta, sem nenhuma globina beta. Então tem que se evitar esses casamentos entre esses portadores. Mesmo aquelas que têm minor, precisa fazer o exame pré-nupcial para detectar se tem ou não o gene talassêmico, porque esse exame pré-nupcial não precisa ser o do gene, ele pode ser a própria análise de sangue, né, das hemácias, para ver se há uma quantidade, sempre tem hemácias rompidas no exame de sangue, mas a partir de uma certa quantidade você já começa a se preocupar para saber se tem alguma doença ou não, porque você pode pegar duas pessoas que têm um grau leve ao traço talassêmico, mas o filho pode nascer intermediário, por causa se ele recebeu os 2 genes do pai e da mãe, pode te dar um intermediário, tá? A major normalmente é só quando os dois realmente têm o defeito completo, mas não eles são recessivos, né? Mas eles não sabem que tem esses genes. Hoje em dia dá para você fazer o exame genético, se for necessário, para detectar. A distribuição aqui, esse mapa não está completo, não tem no Brasil. Na América do Sul, principalmente, os casos são subnotificados, né? São doenças normalmente que você não tem um grande interesse porque não há uma população muito grande que depende de tratamento e por conta disso o interesse também dos governos ou da própria indústria farmacêutica do mercado não é muito grande para esses pacientes. Isso daqui então é a prevalência da alfa, né? Você vê bastante na África, aqui é o Saara, então tira daqui, na África Central e na África que é ao redor do Saara, Sudeste, né, o sul da Europa, Oriente Médio, a Ásia, uma parte do Sudeste Asiático, aqui partezinha um pouquinho perto da Oceania. Já a beta, você tem uma quantidade menor, mas ela é prevalente principalmente aqui no norte da África,
no leste aqui, no oeste do Oriente Médio e no sul da Europa, certo? E com isso, então, você vai ter aqui são as mutações que estão sendo relatadas para diferenciar uma das outras, certo? Onde que está a posição da mutação. E é essa daqui que veio para o Brasil por conta da migração, principalmente de portugueses, espanhóis, italianos e principalmente os italianos. Em 2016, esse levantamento mostrou que estima-se 350 portadores da major e 700 da intermediária. Tá? Existe um acompanhamento, mas o problema é a notificação. Para chegar, não existe no censo, por exemplo, ou um censo desse tipo de coisa. Somente se você for ao médico e ele reportar que existe, que foi detectado em você. Então, provavelmente existem mais casos, tá? A major, principalmente, que dá muito sintoma, que dá deformações, né, de estruturas ósseas e assim por diante, tem toda essa lista de sintoma aqui relacionado tanto ao problema das hemácias hemolizadas, que elas não têm mais o formato hidrodinâmico, aquele formatinho que consegue se deformar e não entupir ou não gerar coágulos, né, na circulação. A própria eliminação da hemoglobina que reage com o NO, como nós vimos anteriormente, que também vai causar vasoconstrição e assim por diante. Então, tudo isso daqui é consequência da presença da hemoglobina, do grupo M e do ferro livre em circulação. Tá? Anemia por falta de hemácias, de hemoglobina, e você não constrói hemoglobina, você não tem hemácias. O problema da metabolismo do grupo M, principalmente, que você tem a esplenomegalia, né, que exige muito do baço, atraso no crescimento na puberdade, né, e aparecimento das características secundárias não só por essa questão da toxicidade, mas também porque você tem anemia. Tá? Osteopatia, esse crescimento ósseo localizado, aqui principalmente em ossos chatos e grandes, como o do crânio, é decorrente principalmente da tentativa do corpo em produzir mais hemácias e mais hemoglobina, mas principalmente mais hemácias, e as medulas desses ossos acabam hipertrofiando, ou seja, elas aumentam muito, e com isso aumenta a espessura do osso, né, o volume do osso, e acaba dando essas deformações. O hipopituitarismo, que é a diminuição de hormônios pela glândula pituitária, diabetes mellitus e de bronze, a pessoa tem aquela pele, né, uma produção um pouco mais de melanina, então fica a pele escurecida, que é aquele tom amarelado, hipotireoidismo, hipertensão pulmonar e embolia decorrente, de novo, né, hipertensão por oclusão dos vasos capilares no pulmão, principalmente pelos resíduos, né, das hemácias. Acúmulo de ferro, principalmente no coração, é um problema que leva a cardiopatias. E a principal causa de mortes, a partir de 10 anos de idade e pacientes talassêmicos, é problema no coração, que a gente vai ver mais especificamente. Problemas em articulação também, pelo acúmulo de ferro, né, e ataque das células da região das articulações. Trombose por questão, de novo, de resíduos de hemácias. Hemociderose e hemocromatose, que é o acúmulo de ferro no tecido. Essa daqui é secundária por questão justamente que você está vindo, né? Não é por excesso de absorção de ferro, mas é por excesso de ter ferro em circulação, e por conta disso também a cirrose hepática, porque essa tentativa a inflamação do fígado, né, pelo metabolismo desse grupo M, principalmente pela tentativa de conseguir guardar o ferro em excesso lá. E falha de funções testiculares e ovarianas. Então isso daqui é a forma major, que diminui muito a expectativa de vida desses pacientes. A minor, como eu disse, não tem tratamento, não precisa de tratamento específico. Mas se você detecta no exame pré-nupcial e no pré-natal, que é importante, você tem que fazer suplementação de ácido fólico, que é a B9, certo? E para o aumento da produção de hemoglobina, como eu disse lá atrás na síntese do grupo M, principalmente, porque o ácido fólico ele é um derivado do ácido fólico que é metabolizado, ele gera o tetrahidrofolato, que é um precursor da síntese da glicina, que ela justamente é aquela glicina mais ala lá, que é o precursor primário na síntese do grupo M.
Então precisa dessa complementação do ácido fólico por conta disso, mesmo principalmente se tiver a minor. A intermediária, você precisa às vezes de algumas transfusões de sangue esporádicas para aumentar a concentração de hemácias, certo? Agora a major, ela tem que ser regular, a cada mês ou a cada 2 meses, às vezes, você precisa de uma transfusão de sangue. E aí o problema é que a gente não tem sistema de eliminação de ferro do organismo. E por conta disso, ele se acumula no órgão e leva à hemocromatose, principalmente, né, que é o acúmulo de ferro. No coração, fígado e pâncreas, e aí leva a degradação dos tecidos desses órgãos. Esse acúmulo no coração leva a tal da disfunção miocárdica. Então, o paciente talassêmico, você precisa de transfusões sanguíneas mensais ou até a cada 2 meses, e está mais ou menos depois de 10 transfusões, a concentração de ferro 3, que é aquele ferro que vai ser liberado quando tem a hemólise, faz com que a concentração do ferro no organismo seja 2 vezes mais que a normal. E como a gente não tem mecanismo de eliminação desses íons do corpo, ele acumula e acumula nos tecidos. O ferro 3, naquele não ligado à transferrina, ele causa morte celular, como a gente já viu. E ele se acumula bastante no músculo cardíaco, no fígado. E você precisa de terapia de quelação, a mesma que nós vimos anteriormente com aqueles remédios de alto custo, certo? Mas essa terapia, ela é eficiente principalmente para órgãos periféricos e não para órgãos mais internos. Então é por isso que é o problema da disfunção miocárdica, que a quelação não consegue tirar o ferro que entrou no sistema, no coração, tá? Nas células cardíacas. Então, hoje, né, essas disfunções é que causam principalmente a mortalidade de talassêmicos a partir de 10 anos de idade. No fígado, esse ferro não ligado, ele entra e sai livremente do tecido e causa danos ao órgão, mas ele não é considerável. Enquanto nas células cardíacas, esse ferro não ligado, livre, ele usa um canal que bombeia cálcio para dentro e para fora das células cardíacas. E o cálcio é necessário para fazer a contração e a distensão do músculo cardíaco, porque ele controla, né, através da variação de concentração interna e externa do cálcio, né, que você polariza ou despolariza os neurônios para poder fazer a contração muscular. Então, ele usa esses mesmos canais e acabam ficando lá dentro. Em 2016, um trabalho feito aqui no Brasil mostrou que se você usar a amilodipina, né, que é um bloqueador de canal de cálcio, você consegue diminuir a concentração de ferro dentro dessas células miocárdicas, das células cardíacas, até 21%. E isso diminui a incidências de cardiopatias nesses pacientes talassêmicos. Esse daqui é a molécula da amilodipina, certo? E a parte boa, ele é um bloqueador do canal de cálcio, então ele não deixa, ele se associa com a proteína que é do canal e bloqueia o funcionamento, o cálcio não entra, e por conta disso, né, você também evita que, como o ferro usa o mesmo canal, que ele entre também. A notícia boa é que isso daqui é bem barato, custa R$ 20, é o preço atualizado, com 20 comprimidos, então isso é um tratamento também que pode ser adicionado ao tratamento convencional das talassemias. E quais são eles? Normalmente são 4, né? Esse daqui é o mais moderno e esse daqui são os mais tradicionais. Então, primeiro você tem que fazer quelação de ferro com aqueles remédios de alto custo. Não tem jeito, principalmente na forma major, tá? O outro é usar a hidroxiureia para tentar estimular a produção da gama-globina, que vai fazer parte da hemoglobina fetal. Como é a cadeia beta que é afetada, do mesmo jeito que a gente viu nas outras hemoglobinopatias que usam essa estratégia, né, que tem problemas na beta, se você evita a produção da beta, você evita a hemólise, você diminui essa incidência. Não é muito eficiente, tem uma certa eficiência, mas não quer dizer que vai conseguir, certo? Não é, esses tratamentos aqui são paliativos. Você sempre, paciente talassêmico major sempre vai ter problemas. Um outro é aquele que nós já vimos, que pode ser usado para outras doenças, anemia falciforme especificamente, é o transplante halógeno, né, halogênico, no caso, de células tronco, que é o transplante de medula óssea. Você tem que destruir a medula óssea do receptor e tem que ter um doador compatível. O transplante halogênico implica um doador.
Então, ele transfere e depois, com essas células troncos novas, sem esse problema genético, ele estaria curado, a mesma estratégia que a gente viu para anemia falciforme. Tá? Não há dados, eu não encontrei dados sobre esse tratamento para talassêmicos, mas em princípio, se ele funcionar como funcionou para anemia falciforme, é para funcionar também para talassêmico. Uma abordagem que está sendo feita bastante, né, principalmente nos centros de pesquisas mais desenvolvidos, é você fazer o transplante autólogo. Então, você retira células do próprio paciente, células tronco, normalmente da medula óssea, modifica ela geneticamente, corrige geneticamente o erro com tesouras moleculares que hoje, né, de edição genética tipo da CRISPR-Cas9, que tem um pouco mais de eficiência e especificidade no processo de corte celular, de corte do DNA, e você corrige o problema, insere, né, o vetor da hemoglobina beta correta ou da gama-globina, naquelas que tem isso daí também, para produzir principalmente a fetal, e depois reintroduz no paciente. Tá? Há alguns documentários, inclusive, nas redes, aí, mostrando a evolução desse tratamento aqui para alguns pacientes, testes que foram feitos. Ainda é complicado essa terapia, porque você, muitas vezes, na hora que você coloca as células de volta, o próprio sistema imune acaba reagindo à presença daquelas células, porque você tem que fazer um processo de remoção de antígenos que você tem na superfície das células para poder reintroduzir. Tem alguns problemas ainda, mas está em evolução, tá legal? Então, são esses quatro, principalmente, vocês veem que é comum aos outros tipos de hemoglobinopatias. Para quem tiver interesse, certo? Baixa esse livro aqui, que é do Ministério da Saúde, que ele dá orientações de diagnóstico do tratamento da talassemia beta no Brasil. Está em português e é fácil de ler, não tem muitos termos técnicos. Então, a gente viu que talassemia é um problema quantitativo, certo? Falta cadeias, as globinas beta, principalmente. E a anemia falciforme tem, mas é um problema qualitativo, porque você tem a síntese, mas substituiu um dos aminoácidos que dá um problema de solubilidade. Tá? A última dessas hemoglobinopatias a gente vê é a hemocromatose. Como eu falei, ela é o depósito de ferro nos tecidos, excesso de ferro, principalmente no fígado, no pâncreas, coração e hipófise. Aqui tem um paciente que tem um problema hereditário, né, de hemocromatose, e aqui a mão não é dele, é de outra pessoa, só para comparar o tom de pele que fica. Aquele tom que eu disse, mais escuro, amarelado, etc., também tem nesse paciente. É típico de talassêmico e de hemocromatose também. Ela é típica ou predominantemente de caucasiano e é causada por uma mutação genética que leva ao excesso de produção de canais de absorção de ferro no sistema gastrointestinal, e aí a pessoa passa a ter uma absorção excessiva de ferro na dieta, certo? Isso é a causa genética. Pode também ter a secundária depois, que é provocada por outra doença ou por excesso de ferro na dieta, tá legal? Numa pessoa normal, de todo o ferro que você tem na dieta, ela absorve de 8 a 10% no máximo. E com a desordem passa a absorver de 24 a 40%. Como a gente não tem sistema de eliminação de ferro, esse ferro fica no organismo e vai acumulando tecidos, porque normalmente esse ferro é acumulado, ele é guardado no fígado, mas quando começa a ter excesso, ele não dá conta e aí vai para os tecidos. A secundária, como eu disse, provocada por outra doença, por exemplo, quando você libera ferro em circulação, anemias carregadoras de ferro, talassemia, a anemia falciforme, a megaloblástica, né, que é também um outro tipo de problema que você coloca em circulação hemácias imaturas e grandes, por isso que megalo, né, de grande. E é decorrente principalmente da deficiência de vitamina B12 e ácido fólico que está envolvido na síntese das hemácias, tá, e das hemoglobinas, lá como a gente disse. Anemias hemolíticas crônicas, né, desses tipos aí que a gente falou. Outra é excesso de ferro na comida, né, principalmente o ferro que é mais facilmente absorvido, que é aquele ferro da carne, e sobrecarga parental de ferro, que é excesso de ferro no intestino também.
Os sintomas principais, né, são cansaço, dor abdominal, falha de memória, palpitação, irregularidade do ritmo cardíaco e perda de libido. Isso é característica desses pacientes, mas tudo está relacionado com o efeito do ferro nos tecidos, certo? Principalmente, de novo, o problema é a cardiopatia, cirrose hepática pelo excesso de ferro que você vai ter para acumular e leva à inflamação do fígado, essa tonalidade de pele também, diabetes, atrofia testicular, artrite e perda de cabelo, perda de memória pelo problema do ferro gerar espécies reativas dentro da célula. Aqui é um corte histológico de um pâncreas humano que tem excesso de ferro. Toda essa parte escura que vocês estão vendo aqui é ferro depositado na forma de um óxido, hidróxido de ferro, certo? Então, esse excesso acaba, como eu disse, se ele ficasse aqui só depositado sem reagir, não seria tão problemático, mas ele reage principalmente com oxigênio molecular, tá ok? Então, o tratamento é você retirar sangue para tentar diminuir a concentração de ferro, esse ferro ser usado na síntese de mais hemoglobina e com isso você diminui o estoque de ferro e diminui o efeito. Então, você tem que fazer flebotomia, né, que é retirada de sangue, ou doação de sangue até 8 vezes por mês, se você não tiver problemas outros que além da hemocromatose hereditária. Então, resumindo, né, essas doenças relacionadas ao transportador de oxigênio, você tem aquela uma que é a substituição de aminoácido na cadeia proteica, que ela é qualitativa, do tipo a meta-hemoglobinemia, que é a oxidação do ferro 2 a ferro 3, pela presença de um aminoácido oxidante ligado no lugar da histidina, que se liga no ferro, do grupo M. A anemia falciforme, que é o problema da precipitação da hemoglobina por trocar um aminoácido que tem grupo lateral solúvel por outro que é hidrofílico e torna ela solúvel por um hidrofóbico que torna ela insolúvel. Alterações nas cadeias betas, né, quantitativa, você não consegue produzir as cadeias alfa e beta de forma suficiente, são as talassemias. O problema das deficiências enzimáticas na síntese do grupo M, que são as porfirias, e o acúmulo metabólico de ferro, que é a hemocromatose. Existem outras, mas essas são as principais relacionadas aos transportadores de oxigênios, certo? E esses efeitos, principalmente secundários, todos eles estão a ver com o ligante do grupo, o que é o grupo M propriamente dito, o anel porfirínico, e a presença de ferro. Se você tem a anemia, ela poderia ser corrigida se esses dois compostos não fossem tóxicos para o organismo. E todas essas doenças não seriam provavelmente fatais, tá legal? Ou comprometeriam a qualidade de vida. Esse assunto, para você dar uma olhadinha, use essa informação aqui da aula e pode consultar o livro de hematologia que está disponível na biblioteca online, né? Especificamente os capítulos 4 e 5, não precisa ler o capítulo inteiro, só ler especificamente sobre essas que foram abordadas aqui. Fora isso, é obrigatória a leitura desses 3 artigos que você pode acessar nesse endereço aqui, estão em português, só esse daqui que está em espanhol, mas é fácil de ler, tá? Que é sobre principalmente o traço falciforme no Brasil, a meta-hemoglobinemia relacionada à ingestão de acelga, certo? Como é uma meta-hemoglobinemia causada por agentes exógenos. E outra sobre a hemocromatose. Todos estão em português, acessem por aqui ou vai ser disponibilizado. Isso, a gente encerra esse assunto e na próxima aula a gente continua olhando os compostos biológicos em sistemas compostos de coordenação em sistemas biológicos, especificamente vai ser para transporte de íons, como que eles são utilizados. Até lá.